Sejam todos bem-vindos ao segundo episódio do Growcast. Eu sou a Cristiane, idealizadora e diretora da Grow Up Bilingual School, que fica localizada em Santo André, no ABC Paulista. E hoje eu trago um tema muito legal, assim, mora no meu coração. Eu confesso que esse tema mora no meu coração. Estou bastante animada para bater esse papo. E hoje nós falaremos sobre inteligência emocional na infância. Bom, esse tema ganhou espaço e relevância e se tornou bastante discutido nas escolas, principalmente pela pandemia e as consequências emocionais que ela causou em nossas crianças e o reflexo disso nos dias de hoje. Além disso, esse tema foi incorporado como objeto de estudo na BNCC, o que mostra uma real necessidade das escolas adequarem os seus currículos e olharem para esse lado que até pouco tempo não era tão considerado. Para bater esse papo hoje, eu trago novamente Najaline, minha parceira. Tudo bem? Olá, Cris, tudo bem? Bom, Najaline, que é a famosa tia Naja na Grow Up. Se você não conhece, vai conhecer. Vai passar por mim. Vai conhecer. Ela é pedagoga formada pela Faculdade Fundação Santo André, especializada em alfabetização e letramento. Atua em escola desde os 14 anos e é professora há um século, eu diria. E também, para bater esse papo, eu trago aqui conosco a Teacher Lari. Oi, gente. Teacher Larissa. Como é que fala seu nome, hein? É Vesk? Ah, então pode ser Veste também. Tá. Mas é Vesk mais. Tá, então eu acho que eu ia acertar. Teacher Larissa Vesk, ela é psicóloga formada pela UMESP e atualmente ela está terminando uma pós-graduação em Psicologia da Educação e começando uma especialização em Inteligência Emocional e Psicologia pela Universidade CBA of Miami. Isso. Nossa, é muito chique ela, não? Então vamos lá, meninas. Vamos conversar um pouquinho sobre esse tema e eu quero começar perguntando para a Lari, explicar um pouquinho para as famílias que estão assistindo a gente, o que é essa famosa, tão falada inteligência emocional. Então, a inteligência emocional é a nossa capacidade da gente nomear, a gente gerenciar as nossas emoções, tanto como social, como também intrapessoal, né? Como que a gente consegue lidar com as nossas emoções e com as emoções que os outros trazem para a gente também. Legal. E inteligência emocional é algo que nós nascemos com ou aprendemos? A gente já tem uma noção de que a gente tem sentimentos. Tanto que a gente nasce chorando. Mas a capacidade de conseguir nomear e entender as nossas emoções, a gente adquire em sociedade, realmente, convivendo com os outros. Tá, legal. Bom, então a gente pode dizer que inteligência emocional é uma habilidade. Sim, com certeza. Então, é uma habilidade social. Então é possível desenvolvê-la ou melhorá-la? Sim, com certeza. Desde a infância até no adulto você pode aprender a ter inteligência emocional. Boa notícia para os adultos, Sim. Então, né? Vamos. Caso você precise, é importante e já sabemos que é possível, né? Legal, Lari. E por que é tão importante nós desenvolvermos inteligência emocional? A inteligência emocional é muito importante porque é com ela que a gente adquire autoconhecimento e a gente estabelece limites, tanto os limites nossos de controlar as coisas, quanto o limite dos outros também, e ver o limite dos outros que eles trazem pra gente. Desse descontrole que as pessoas têm, a gente saber até onde a gente pode ir com o outro e com nós mesmos também. É muito importante pra gente conviver em sociedade e ter umas relações saudáveis, né? Que é o principal agora, depois da pandemia, que está acabando com as nossas relações sociais, que a gente não consegue mais se socializar, conversar realmente. Então, a inteligência emocional ajuda nisso. Legal. E, bom, você falou um pouquinho, né, do quão importante a inteligência emocional é para os relacionamentos, né? E o quanto ela é importante também para a interação conosco. Sim. E com as pessoas, né?
Legal. Falando um pouquinho sobre as crianças, né? Que eu acho que é o nosso foco aqui, é o nosso objeto de conversa. Como que nós podemos, então, desenvolver inteligência emocional nas crianças, pensando na formação deles e até pensando no próprio futuro deles enquanto adultos? Sim. A criança, ela não sabe realmente o que ela está sentindo. Então, é muito importante a gente estabelecer e ajudar ela a nomear as emoções e saber que ela está ali num local seguro, que ela pode sentir aquilo, que ela não precisa reprimir, porque reprimindo, ela vai ter que lidar com isso no adulto, quando ela estiver adulta, de uma forma muito ruim, que não é saudável. E ela percebendo as emoções desde criança, ela vai conseguir controlar elas, lidar melhor, ajudar os outros a lidar com isso, estabelecer os limites dos outros também, a conseguir conversar com os outros melhor, a ter autoconhecimento, responsabilidades, ela vai conseguir controlar a vida dela realmente. Tá. Uma bela dificuldade, eu diria, né? Sim. Os adultos conseguir controlar as suas emoções. É difícil controlar, mas eu acho que você, sabendo que você está sentindo aquilo e explorando aquele sentimento de uma forma saudável, eu acho que é o primordial, assim. Você não precisa reprimir aquilo e não sentir. Uhum. Você pode sentir aquilo, mas de um jeito saudável, que não agrida os outros, que não seja agressivo com os outros, né? Sim. Eu diria que a inteligência emocional, ela tem 2 pilares, né? Sim. Como você mesma falou. Ele primeiro é o pilar pessoal, sim, né, seu. Então, é o momento em que você olha para dentro, se conhece e aprende a se autogerir, sim, né? E depois você olha para o externo, que é quando você aprende a se relacionar com as pessoas e a lidar não somente com os seus sentimentos, mas também lidar com os sentimentos dos outros, sim, né? Então, é um processo interno para o externo, sim, né? Eu acho que é importante também lembrar que a inteligência emocional, muitas pessoas acham que a gente vai controlar os outros. Não, é você entender que os outros, que você não consegue controlar eles. Você consegue controlar a si mesmo. Eu acho que é o mais importante, porque muita gente acha que você tendo inteligência emocional, você vai conseguir controlar o outro, fazer com que ele pare de sentir aquilo. Não, você vai controlar você, vai se separar do outro para ajudar o outro a entender o que ele está sentindo. Sim, E eu gostei muito quando você comentou que desenvolver inteligência emocional não é reprimir a emoção. Sim. Né? Porque a emoção, ela está lá. E ela nasceu com a gente, então sim, ela tem um propósito, né? Independente se a gente classifica ela como positiva ou negativa, ela está lá e ela tem um porquê, né? Então, eu acho que a grande chave é você saber identificar e saber o que fazer com ela. Isso. Né? Porque reprimir, na verdade, você está só piorando a situação. Com certeza. E você vai conseguir ver as consequências disso na vida adulta só. Sim. Porque a criança não vai mostrar aquilo na hora. Ela vai reprimindo aquilo até na vida adulta e aí você vai ter depressão, que são as maiores coisas piores, né, da sociedade agora, que é depressão, ansiedade. Então, você vai ver isso, as consequências só na vida adulta. Sim. A criança, ela não consegue verbalizar, não, né? Por isso mesmo que é importante a gente desenvolver e estimular. Sim. Mas o que ela internalizou vai ficar com ela e lá na frente que ela consegue expor isso de alguma forma, exatamente. Né? E pode ser tanto pro bem quanto pro mal, né? Sim. Ser mal para ela e para os outros. Verdade. Eu acho interessante essa questão de ter se feito um estudo para isso, de ter se voltado um olhar para isso, né? Eu trabalho na área da educação há 22 anos, né? Então, eu já vi discursos de pais, de mães e até de professoras sem uma formação voltada para isso, do tipo, engole o choro. Sim, esse é o famoso, né? O fato de você estar falando sobre entender, né, o seu sentimento e colocar ele de uma forma é exatamente isso. Não engole o choro, chora. Sim. Né? E os pais hoje também estão com um olhar voltado para isso. Então, além da escola ter buscado, né, essa formação voltada para o adulto do futuro, né, para quem vai ser no futuro essas crianças,
eu acho que os pais também estão estudando. Então, enquanto professora hoje, eu vejo pais muito mais dedicados a entender o seu filho, a respeitar o que ele está sentindo e colocar na fala, né? Então, eu acho que isso ainda é só o começo. Sim. A pandemia foi, sim, o start, né? Que trouxe isso de uma forma muito grande, de como realmente as pessoas não estavam preparadas para o não convívio social e como o social é importante. Sim. Mas ao respeito. E ao respeito, porque se você acredita, né? A gente percebeu com a pandemia que escola fechada foi a maior dificuldade dos pais. Não só porque trabalho, preciso ficar com o filho, mas porque criança aprende pelo exemplo, observando. Então, como é que essa criança ia se desenvolver no social se ela teve que ficar dentro de casa? Precisa da interação, né? Exato. Com certeza. Como que ela vai lidar com os desafios se ali na casa dela tem um tapete no chão, o pai, óbvio que na disputa de um brinquedo, se o pai está com um brinquedo e o filho está com outro brinquedo, e o filho fala, eu quero esse, o pai, óbvio, vai dar, né? Sim. Então, qual foi o desafio que aquela criança teve que ser exposta dentro de um ambiente tão seguro? E a escola, ela vem como um ambiente também seguro, mas no qual a gente tem que expor as crianças a esses desafios e o convívio no social. Como que eu vou lidar com esses desafios emocionais em um convívio social? E ainda bem que se voltou um olhar para isso, porque antes realmente era muito 0 para assim, 100, né? 1 para 100 quem tinha esse olhar voltado para essa infância, para esse cuidado, né? Para essa... Sim. E eu acho importante também comentar que até os 7 anos de idade, né, são os primeiros 7 anos de vida de uma pessoa que nós realmente formamos ela na questão emocional, na questão da personalidade. Então, tudo aquilo que ela vivencia, tudo aquilo que ela vê e aprende como exemplo, né? Tudo aquilo que ela é exposta e estimulada, é nesse período que vai realmente fazer a formação dela. Vai ser a base É dela. a base Sim. dela, né? Então, lá na frente consegue resolver? Consegue, né? Com certeza. Mas aí você vai precisar gastar muito dinheiro com terapia, né? Sim. Muitos cursos de imersão de inteligência emocional, né? Então, assim, se a gente pode fazer esse trabalho, que eu diria, talvez até preventivo, né? Formativo logo na infância, nós estamos realmente garantindo com que essa criança seja muito mais saudável, Com certeza. ou melhor, seja um adulto muito mais saudável, né? E esse adulto saudável é importante para ele e para a sociedade também, né? Sim. Porque ele tá, como a Ana falou, inserido numa sociedade, E né? até porque a sociedade aprende entre si. Então, a criança, o adulto, o adolescente, mostrando que tem inteligência emocional, ele vai ser estimulado a estimular os outros também. E os outros vão ser estimulados Sim. a ele. Inteligência emocional não é uma matéria, né, gente? É. Então, assim, não é que nem matemática, que você vai lá e aprende a fórmula de Bhaskara e aplica certeza. ela, né? Hoje nós vamos aprender ciúmes. Ciúmes. Então, assim, realmente... Não existe uma prática, um caderninho que você vai lá, faz a lição, né? Eu acho que o grande desafio da inteligência emocional é que você aprende ela vivendo. Sim. É no acerto e no erro, né? Com certeza, é vivências. São as É você vivências. vivenciar aquilo, é você aprender aquilo, é você ouvir aquilo, é você tatear aquilo. E você vai aprendendo conforme o tempo. Por isso que a inteligência emocional é tão maleável. Se você não aprender agora, a criança vai estar com aquilo imerso na cabeça dela e mais pra frente ela vai entender vivendo algo Sim. parecido. E assim, não sei, Lari, mas eu tenho a sensação de que não é algo que eu posso determinar que eu aprendi. Não. Ai, pronto, eu aprendi. Né? Como está relacionado à emoção, e você mesma falou, ela é maleável, né? Então, eu acho que ela vai permear esse processo de desenvolvimento da inteligência emocional, ela permeia a nossa vida. Sim. Né? Enquanto criança, enquanto adulto, e terão dias que nós vamos identificar que foi bom, consegui, gerenciei minhas emoções, deu tudo certo, e vai ter um outro dia que você vai pensar, nossa, eu estraguei tudo, por que eu me Sim. descontrolei, né? Com certeza. Então, é realmente trazer para a consciência a importância, buscar aprender, né, as ferramentas, mas saber que não é
algo Do dia pra noite. do dia para noite e nem que você vai simplesmente aprender. Com Né? certeza. Vai pro resto da sua vida, digamos assim, né? Sim. Legal. Bom, queria só falar um pouquinho, assim, comentar um pouquinho para vocês sobre o quão importante é esse tema para Grow Up, né? Então, a escola, quando ela surgiu, nem sei se você conhece, contou, eu te contei, né? Então, quando a escola começou, ela surgiu, né? Esse desejo de abrir a escola aconteceu exatamente quando eu estava num curso de imersão sobre inteligência emocional, né? E aí eu resgatei essa vontade, esse sonho, esse desejo de ter uma escola. E aí eu tinha muita certeza, naquele momento que eu resgatei essa vontade, eu tinha muita clareza de que a inteligência emocional tinha que estar dentro da escola, né? Esse assunto teria que ser abordado dentro da escola. Porque eu entendo, e naquela época eu reconhecia a importância, né, do impacto, não somente na infância, como na vida adulta também. Né? Sim. Então, que tipo de adultos que nós queremos para o nosso futuro também, né? Então, é nossa responsabilidade plantar a sementinha, como você mesma falou, né? Então, esse assunto e toda essa abordagem de inteligência emocional, ela veio com muita força desde o início da escola, né? Antes mesmo de ter a obrigatoriedade de ter o ensino socioemocional nas escolas, a Grow Up já tinha essa preocupação, né? Vamos falar um pouquinho sobre escola e família. Né? A Ana comentou que percebe que existe uma movimentação maior das famílias, uma preocupação maior, né, das famílias em relação a esse assunto. E pensando assim de forma prática, como que as famílias podem ajudar as crianças a desenvolver a inteligência emocional? Quais estratégias no dia a dia que nós, né? E aí eu vou me colocar aqui como mãe também, né? Enquanto pais, podemos usar no nosso dia a dia para ajudar as nossas crianças? Acho que, primeiramente, entender que a criança não é uma extensão sua. Então, separar os seus sentimentos do da criança. Entender que ela está sentindo o que ela está sentindo no momento. E ajudar ela a entender o que ela está sentindo também. Tornar o espaço seguro, até para ela não ser agressiva com outras pessoas ou qualquer sentimento que ela esteja sentindo, né? Não ser agressivo com ela mesma. Criar esse espaço seguro e também apoiar ela. Ter empatia com essa criança, porque ela é um ser que pode estar ali estressado, ansioso, alegre, feliz, triste. Então, entender também que ela passa por isso e que está tudo bem ela estar sentindo ali. O importante é ela estar saudável com aquilo, ela não estar agredindo alguém e ela conseguir lidar com aquilo depois. Você conversar também é muito importante, tentar entender os desejos dessa criança, do modo que ela converse com você, do modo como ela consegue externar isso para fora. Tá. Quando a criança ela fica mais nervosa ou talvez um pouquinho mais agressiva, existem fases, né? Então tem uma fase Sim. que ela vai morder, tem uma fase que ela vai querer bater, arranhar, puxar o cabelo, empurrar, enfim. Tudo isso são formas de comunicação, né? Sim, com certeza. Então nós, enquanto adultos, precisamos fazer a lição de casa e buscar entender, né, o porquê que ela está se comunicando dessa forma e o que sim. ela quer dizer com isso, né? Saber de onde está saindo esse sentimento é importante, né? Perceber os Perceber sinais, o né? cenário, como que ela começou a ter esse sentimento. Por que ela começou a morder? Porque deve ter mudado o ambiente, deve ter mudado alguma relação que ela teve. Alguma coisa deve ter acontecido para ela conseguir externar isso de uma forma tão agressiva, assim, né? De ter que morder ou bater em alguém. Mas ela não está consciente, né? Não. Ela A faz. maioria das crianças não tem consciência de que aquilo vai ferir a pessoa. Ela só quer externar aquilo que ela não consegue falar. Né? Certo. Que ela não consegue falar, olha, eu tô brava, eu quero bater em todo mundo, eu quero morder, eu quero sair, tirar esse sentimento de mim. E é o modo como ela tenta tirar esse sentimento dela. Realmente é ruim, Mas aí você tem que ter consciência de que, calma, não é o fim do mundo ela ter mordido uma pessoa, então você tem que mostrar para criança Vai passar, né? que vai passar aquilo, que esse sentimento não vai ficar para frente, para sempre, né? Desculpa. Porque esse é um dos medos também da criança, eu acho que sentir aquilo toda hora.
que ele sentir aquela raiva toda hora, aquela ansiedade toda hora, que aquilo não vai passar nunca, mas vai passar. Tem fases, sentimento é uma coisa, como eu disse, maleável, né? Que você aprende, que você vai sentindo durante o tempo. Então, saber aonde é a origem desse sentimento, dessa emoção, como que ela saiu, você vai aprender a não conseguir entrar nesses espaços, né? Até fazendo uma correlação com o adulto, né? A criança, quando ela não consegue comunicar, ela reage desta forma, né? Sim. E o adulto também, quando ele tem dificuldade na autogestão, né? Ele vai externar também de formas inapropriadas, né? Com certeza. Então, nós temos aí muitas pessoas que acabam batendo na porta, quebrando vidro, jogando coisas e até partindo para uma agressão um pouco mais física com outras pessoas, enfim, né? Então, de uma certa forma, é muito parecido. Sim. Né? Então, esse adulto também não está sabendo comunicar ou lidar com a própria emoção, né? Isso. Então, Chora, se isola, enfim, né? isso, Né? exatamente. Então, realmente, é trazer essa consciência. Eu acho que a grande chave é ter esta consciência, né? E como a criança não tem, é nosso papel como adulto trazer isso para ela. Sim. Né? Por isso que é importante a conversa, o acolhimento, a conversa, e trazer para ela essa consciência de que ela está construindo ainda, né? Sim. Exatamente. Olha, como, né, dentro de toda a minha vida aí como professora, uma das maiores coisas que os adultos fazem é poupar a criança daquilo. Então, quando você disse sobre extensão de sentimento, me veio vários insights na cabeça de vários momentos que eu já vivi com os meus alunos enquanto professora. E até como mãe também, né? Mas a maior parte dos adultos, o tempo todo, quer poupar a criança de sentir aquilo. Sim. E a gente não consegue. Né? Então, mamães, papais, não adianta. Eles vão sentir. Sim. Eu, enquanto professora, já coloquei bastante isso para os pais, né? De que a gente cria um filho, ele nasce, e a gente coloca ele dentro de um aquário como se fosse um peixe. E a gente vai lá e alimenta, e cuida, e protege. Só que não adianta, porque aquele peixe não vai ficar mantido no aquário. A gente está criando aquele peixe para ele entrar no oceano Sim. e ter que desbravar com os medos e anseios que tem lá dentro, né? Eu tenho um exemplo que muito doloroso, tá? Eu diria. O luto. Eu acho que é uma das maiores perdas que a gente tem aí. A perda de um luto é algo muito gigante. E aí, quando você tem uma criança que a gente quer poupar daquele sentimento, eu já vivi uma criança, né? Não só uma, mas uma que me marcou muito foi uma aluna minha perder o pai de um dia para a noite. Algo assim, bruto, né? Abrupto, assim, bem... Pá, aconteceu. E eu lembro que porque assim, a gente é professora, a gente acaba se jogando o vínculo com a ali, família, né? se envolve de uma forma muito grande e tal. E essa criança, do dia para a noite, o pai entregou na escola, teve uma questão de coração, e na hora de buscar, já aconteceu tudo. E eu lembro que ficou muito marcado para mim que a mãe falou para mim. E eu, imagino, eu sofri, fui ao cemitério e tal. E a mãe levou no velório, né? E aí fica a critério de cada família, enfim, porque realmente a gente entende que isso é algo muito grandioso, né? O luto. Mas eu lembro que a mãe falou assim, eu vou levar ela para ver. Porque ela quer. E eu perguntei em casa. Falei, filha, aconteceu isso, de uma forma, claro, né? De uma forma mais tranquila para uma criança, mas ela contou o que havia acontecido. E ela perguntou, você quer ver seu pai? E ela levou. Quando eu vi da porta, assim, né? Naquele espaço, ela chegando, meu Deus, estava me debulhando em lágrimas, estava muito sofrido aquele movimento, né? E aí eu lembro que, para mim, me marcou muito. Ela foi até o pai, ela falou, nossa, mamãe, o papai tá muito feio. E ela virou, tal, viveu aquela situação. Uma criança com 6 anos, então, de uma certa forma, ela já tinha uma certa noção, né? E aí, ela virou e falou, ela estudava tarde, né? E o velório, enfim, foi de manhã. Ela falou, você quer ir para a escola? Né? E aí ela falou, eu quero. E aí, ela foi à tarde e estudou comigo. Eu fiquei o dia inteiro com aquela situação, segurando meu choro, sabe? Pensando no futuro. E pensando o quanto forte foi essa mãe, da forma que ela colocou.
Então, realmente, não poupar o filho para o sentimento não adianta, porque vai acontecer. Então, isso foi um exemplo que eu dei, mas acontecem muitas coisas, né? Então, realmente, a gente entender e mostrar para a criança o que são os sentimentos, o que é cada um, o que ele faz, né? Qual é a consequência dele, Sim. é a melhor forma. Porque poupar ele de sentir aquilo, a gente não vai conseguir. Com certeza. Eu diria que a família, né, os pais, eles têm essa preocupação, né, esse receio de poupá-los, principalmente no que tange a frustração, né? Então, eu não quero frustrar o meu filho, então ou eu evito uma situação, né? Ou eu vou solucionar aquela situação para ele. E é o que você falou, né? Ele é um peixinho e ele vai para o mar, ele vai para o oceano, né? E como é que vai ser lá na frente, se ele não soube lidar com aquilo, se ele não vivenciou experiências que trouxesse maturidade para ele naquele momento, vivenciar aquela frustração, né? Então, eu acho que o que você trouxe é bem importante mesmo. E desde quando a gente inaugurou a escola, né, tem toda a história da Grow Up, a Cris traz uma fala que eu acho muito significativa, muito forte. Então, nós somos responsáveis por transformar as crianças que transformarão o mundo. Então, não é só a Grow, são todas as escolas, são todos os pais. É necessário se fazer um trabalho para essas crianças que vão transformar o mundo. E que é um mundo que a gente nem sabe como vai ser, né? Sim. Porque o mundo está mudando o tempo todo. Todos os dias, né? O tempo todo o mundo muda, as coisas mudam. E é olhar, né, essas crianças de uma forma muito mais madura também, porque eu acho que isso também interfere. Com certeza. O quanto a gente fica lá infantilizando aquela criança, e não infantilizar de trazer, o problema é assim, né? Não, a gente tem que trazer a infância, respeitar a criança. Com certeza. Mas de uma forma mais madura enquanto adultos. Porque até a criança é um sujeito. Ela não é um animal, alguma coisa que não vai entender o que a gente está falando. Sim. Se a gente falar de um modo que ela entenda ali o que está acontecendo, ela vai levar para a vida toda e vai conseguir lidar com isso de forma muito melhor. E ela vai maturando, né, com o tempo. Então, pode ser que ela não tenha total clareza naquele momento, mas vai ficar marcado, vai entender, com né? certeza. E lá na frente ela vai reacessar essa informação de alguma forma, Sim. né? Bom, então, como eu mencionei, né, a Grow Up, ela tem essa preocupação em relação ao desenvolvimento da inteligência emocional das crianças. E nós temos dentro do nosso programa pedagógico aulas que nós chamamos de flips, a partir dos 3 aninhos de idade. Então, as crianças desde os 3 anos já são envolvidas nesse assunto, obviamente que de forma muito lúdica, respeitando o tempo, idade, maturidade deles, né? Mas nós estamos realmente preocupados e queremos realmente ajudar essas crianças no desenvolvimento delas e na formação delas enquanto adultos, né? E eu queria, então, pedir para a Lari, já que ela é a nossa teacher de flips lá na escola, nossa querida teacher, viu, eu diria. Eu queria que você comentasse um pouquinho como é que funcionam as aulas lá na Grow Up, né? E como é que você trabalha os temas, e se você pode comentar alguns temas que são trabalhados também. Sim, com certeza. As aulas de flips são feitas por... Basicamente, a base delas são as emoções básicas. Alegria, tristeza, raiva, nojo, medo. E a partir dessa base de emoções, a gente vai colocando as emoções mais adaptáveis para eles, que é a resiliência, cuidado, que são a mistura de emoções. Não mistura porque emoções não podem ficar misturadas, senão você não consegue lidar com elas. Mas emoções que podem ter 2 emoções ali. A resiliência, você tem que ter calma e responsabilidade. O luto, por exemplo, como você falou, você vai ter a tristeza e a saudade junto, né? Que em algum momento vai aparecer ali no luto. Então, a gente vai falando sobre esses temas mais. Tá. Então, começa falando das emoções básicas. Isso. E conforme as crianças vão passando de fase, vamos dizer assim, né? Então, os temas vão evoluindo. Isso. No Kids 3 são as emoções básicas. E a partir do Kids 4 é mais cuidado, ciúmes, responsabilidade. No Kids 5 a gente vê mais saudade,
autoconhecimento, que é muito importante também. No grade, a gente vê ansiedade, estresse, luto. Culpa. Adorei as aulas de culpa. Fluiu super bem, Sim. assim, foi muito bacana. Foi muito legal. A maioria das aulas no grade, eles trazem muitos exemplos muito legais para mim. Eu ia falar um sobre luto, que foi muito, muito especial, me tocou demais. Que foi, a gente estava falando sobre o luto e como lidar com o luto. E aí eu pedi para eles criarem um monstro. Como que seria o luto? Porque a gente fala que as emoções é uma coisa que não é material, a gente não consegue pegar. E como seria isso se a gente conseguisse tocar naquilo? E aí eles fizeram um monstrinho do luto. E o que esse monstrinho fazia? Aí a maioria dos alunos falavam que esse monstrinho pegava as lembranças boas daquela pessoa que você sentiu falta, ou a coisa que você sentiu falta, e deixava só os momentos tristes e que você sentia saudade. E eu achei incrível, porque é desse jeito que eles começam a entender realmente como que você consegue lidar com as emoções. O que você faz se aquele monstrinho te pegar? Aí eles falavam, eu tento lembrar todas as lembranças boas que eu tenho, e aí eu escrevo uma cartinha para a pessoa que eu tô com saudade, ou escrevo uma cartinha para coisa que eu tô sentindo falta. E eu achei muito legal. Então, basicamente, todos os exemplos são assim. Eles sempre trazem alguma coisa, vivência de casa, que é muito lúdico, assim, mas eles conseguem entender muito bem. Eu acho que o mais incrível das aulas é, primeiro, você abrir espaço. Sim. Você está abrindo espaço, independente da idade, as crianças vão comunicar isso de alguma forma, né? Elas vão internalizar. Então, você está abrindo espaço para que eles possam vivenciar aquilo, sentir aquilo, falar, né? E trazer isso de alguma forma prática, né? Por exemplo, as crianças do grade, a gente chama de grade quem são do fundamental, né? Do ensino fundamental. Elas já têm uma verbalização maravilhosa, elas já escrevem, enfim, né? Sim. Agora, as crianças menores, elas vão trazer isso de outras formas, né? Sim. Talvez com desenhos e... Com certeza. Sempre, por exemplo, no Medo, que a gente falou com o Kids Tree. Eles traziam muito em desenhos, o monstrinho tava embaixo da minha cama, e aí eu falei pra ele que ele tava na minha imaginação só, e aí ele sumiu. E aí eu consegui dormir. Aí eu acho incrível quando eles conseguem elaborar, assim, a fala Sim. de uma coisa que tá na cabecinha deles e tá externando pra fora, né? Sim. É abrir o espaço para falar sobre, entender e saber o que fazer com, né? Sim. Então, buscar as estratégias. Quando você fala do monstrinho, você está ensinando uma estratégia para eles, né? Sim. Obviamente que pela idade é bem lúdica, mas isso vai reverberar lá na frente também, né? Eu mesma, como mãe do Samuel, passei por isso. E foi bem bonitinho quando ele falou sobre o medinho. Ele trouxe o problema, o medinho. E ele falou, mamãe, você sabia que quando eu tenho um medinho, eu tenho que ficar tranquilo, eu tenho que respirar, assim, ó. Porque é coisa que está na minha imaginação. Então, assim, o medinho, ele não existe de verdade. Eu sinto ele, porque ele está na minha imaginação. E ele só tem 3 anos. Né? Então, quando que não assiste isso, não fica com isso não existe, né? A fala é errada e como poderia ter feito, mas para ele foi uma fala tão tranquila, ele entendeu o medinho, a gente seguiu com isso e seguirá, porque realmente foi muito significativo para ele. Muito legal, né? Saber canalizar, né? A emoção, Sim. né? E entender o que fazer com ela. Muito bom. Bom, Lari, a gente está chegando no fim do nosso bate-papo, né? E eu no nosso primeiro episódio, eu fechei ele com uma pergunta e eu vou trazer essa pergunta novamente para você, né? Nós temos aí muitas famílias, nós temos também educadores que estão assistindo esse podcast e eu gostaria que você pudesse deixar, né, 3 ou mais, se você tiver, não sei, dicas ou estratégias práticas, né, para que quem está assistindo possa auxiliar as crianças a desenvolver melhor a sua inteligência emocional. Certo. Acho que a primeira dica, eu já tinha falado um pouquinho durante o nosso Girlcast, que é você ter a distância do seu sentimento com o do seu filho, com o da sua criança. Você entender o que a criança está sentindo lá e o que você está sentindo com o que ela está sentindo. E tentar controlar o seu próprio sentimento. Acho que a segunda também é você conversar muito com a criança. Conversa.
tenta falar de outras maneiras com ela. Eu acho que a conversa é muito importante para você realmente ver se a criança tá entendendo o que ela tá sentindo e tentar fazer com que ela verbalize aquilo. E a terceira é brincar. Eu acho que na brincadeira, no lúdico, é onde a criança demonstra mais o que ela está sentindo. Ela vai colocar ali ela no brinquedo, na boneca, no desenho. Então, prestar atenção nesses momentos de brincadeira da criança. Os sinais, né? Sim, porque uma brincadeira pode não ser uma brincadeira só. Verdade. E eles gostam muito, né? Desse Sim. faz de conta, né? Então, Sim. eles transferem muito pro brincar mesmo. Ah, com certeza. Eles projetam muito eles no objeto, no desenho, na história que a gente traz muito nas aulas também. Eles se projetam naquilo e aí você começa a entender como que aquela criança está conseguindo lidar com aquele sentimento, né? Legal. Excelente. Bom, meninas, muito obrigada, Lari. Obrigada a vocês. Ná, de Muito novo obrigada. aqui conosco. Muito obrigada. Quero também agradecer a todos que estão assistindo e acompanhando esse novo projeto da Grow, nosso Growcast. Tô adorando. Eu também, amei. Foi muito bom. Bom, para quem quiser conhecer um pouquinho mais da Grow Up, o Instagram é Grow Up Escola. Lá a gente tem um montão de fotos, vídeos, enfim, dia a dia da escola para vocês conhecerem e acompanharem um pouco mais, né? E também queria perguntar aqui para Lari como é que o pessoal te acompanha, como é que o pessoal conhece a Teacher Lari nas redes. Vocês podem me procurar no Insta, que é psi.larissavesc. Legal. E você? Naja Aline, né? Acho que não é tão difícil, como eu já Não. disse. Então, se alguém tiver interesse aí em saber um pouco mais sobre a minha vida, se conhecer o Samuel, a Naja enquanto tia Naja, pode chegar. Aceito. Bom, quem quiser me conhecer também, eu tô no Cristiane Alves 01. E, novamente, eu coloco o da Grow Up Escola. Sigam a nossa página, conheçam o nosso trabalho, que é um trabalho maravilhoso. Tenho certeza que vocês vão gostar muito. Vejo vocês no próximo episódio. Tchau, tchau! Tchau, tchau!